Escolhido, este sábado não é um comando para fingir que todas as respostas já chegaram. É um convite para reconhecer o que sua fidelidade tem formado enquanto você ainda esperava. Você pode ter carregado esta semana com o peito apertado, os olhos cansados e uma pergunta silenciosa que retorna sempre que o quarto fica em silêncio. Será que minha obediência algum dia se tornará visível? A mensagem de vitória ligada a este sábado alcança primeiro esse lugar oculto, porque você não está apenas esperando um resultado. Está aprendendo a receber clareza sem forçá-la. Você tem orado sobre decisões, relacionamentos, responsabilidades e portas que pareciam permanecer fechadas. E a parte mais difícil tem sido não saber se o silêncio significava adiamento, preparação, encerramento ou uma direção diferente. Se você sente que algo importante está próximo, mas ainda não consegue nomear o que é, o calendário secreto dos escolhidos pode ajudar você a identificar a estação que está vivendo e entender por que ela parece tão significativa, para que você possa caminhar com fé em vez de pânico. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, volte a esta mensagem com a pergunta ainda aberta. Por que sábado não precisa ser tratado como prova de um evento garantido para se tornar um marco significativo de obediência renovada? Sua vitória pode começar ao ver com clareza o que você tem carregado e recusar-se a chamar de abandono, o que pode ser um convite ao discernimento. Você conhece a sensação de acordar antes do alarme, pegar o celular e lembrar da conversa, da decisão ou da promessa que ainda não tem resposta visível. A cozinha está silenciosa. O café esfria ao lado da sua mão e seus ombros se levantam antes mesmo de você ler a primeira mensagem. Você segue com o trabalho, as tarefas e as responsabilidades comuns, enquanto parte da sua atenção permanece fixa no que não mudou. Às vezes você se pergunta se está sendo negligenciado, especialmente quando outras pessoas parecem avançar, enquanto você continua voltando à mesma oração. No entanto, a promessa de vitória do título não é permissão para medir seu valor pela velocidade, aplausos ou evidência imediata. Ela pede que você perceba o trabalho mais profundo acontecendo na maneira como você responde quando ninguém pode confirmar que sua paciência importa. Uma pessoa pode estar exausta e ainda ser fiel. Uma pessoa pode estar incerta e ainda ser honesta. Uma pessoa pode estar decepcionada e ainda recusar-se a deixar a decepção decidir a próxima ação. Este sábado pode se tornar um ponto de reflexão onde você pergunta não apenas o que quer receber, mas que tipo de pessoa está se tornando enquanto espera receber. Você foi ensinado a imaginar a vitória como uma chegada barulhenta, mas muitas das vitórias mais importantes aparecem primeiro como uma recusa mais silenciosa. Você para de se explicar para pessoas comprometidas em não entendê-lo. Para de reabrir uma porta simplesmente porque a solidão torna o quarto antigo familiar. Para de chamar urgência de orientação, quando a urgência apenas faz você abandonar seus valores. Isso não significa que toda porta fechada seja instrução divina, e não significa que todo adiamento carregue uma recompensa oculta. Significa que você está se tornando mais capaz de distinguir o que merece sua resposta do que apenas demanda sua atenção. A promessa neste título pode servir responsavelmente como uma lente devocional. Este sábado pode lembrar você de reconhecer progresso, receber sabedoria e tomar posse da sua responsabilidade, sem afirmar que o céu agendou um resultado garantido para um dia exato. Você pode buscar uma paz que se torna mais clara, uma coragem que retorna lentamente e uma decisão que não exige mais negociação constante.
Você pode examinar se o medo tem falado mais alto que a convicção. Você pode honrar o trabalho já realizado e pode avançar em direção à próxima ação fiel sem precisar fabricar um sinal dramático. Imagine-se em pé num corredor antes de abrir uma porta que você evitou durante toda a semana. Atrás dela há uma tarefa inacabada, uma conversa necessária ou uma responsabilidade que você continuou adiando porque tinha medo do que ela poderia revelar. Sua mão repousa na maçaneta, mas sua mente corre por todas as consequências possíveis. Você imagina rejeição, vergonha, adiamento e a possibilidade de que seu esforço ainda não produza a resposta que deseja. Então você lembra que tomar posse de uma promessa nem sempre significa tomar posse de um resultado. Às vezes, significa tomar posse da sua atenção, dos seus limites, da sua oração, da sua agenda e da sua disposição de agir com integridade. A vitória ligada a este sábado pode ser visível na maneira como você entra naquela sala, não na maneira como todos respondem depois que você entra. Você pode falar sem agressividade, pode ouvir sem abrir mão do discernimento, pode completar o que é seu sem carregar o que pertence a outra pessoa. O título alcança seu significado mais profundo quando passa da antecipação para a administração responsável. Você não está sendo pedido para controlar o futuro. Está sendo pedido para parar de abandonar o presente porque o futuro ainda não se explicou. Há uma razão pela qual esta mensagem pode ter encontrado você enquanto questiona o significado da sua espera. Você tem sentido movimento, mas não tem sabido se deve preparar, liberar, reconstruir ou começar de novo. Você notou que certas conversas esgotam você mais do que antes, que velhos hábitos já não o confortam e que as mesmas distrações agora parecem estranhamente caras. Sua alma não é superior por notar essas coisas. Sua consciência simplesmente merece atenção honesta. A confusão mais perigosa nem sempre é ignorância. Às vezes, é interpretar cada sentimento como instrução. É aqui que o discernimento se torna necessário, porque o coração pode confundir medo com advertência e impaciência com fé. Se você tem esperado sem entender o que a espera está fazendo dentro de você, o calendário secreto dos escolhidos oferece um modo prático de distinguir espera de preparação, encerramento de redirecionamento e reconstrução de um novo começo. Muitos leitores que chegaram confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Seu próximo passo pode se tornar menos dramático depois que você identificar em que estação realmente está vivendo. A confusão perde autoridade quando você para de exigir que cada possibilidade fale de uma vez. Então a oposição se torna mais fácil de reconhecer, porque nem toda voz alta merece um lugar à mesa das suas decisões. A distração muitas vezes chega disfarçada de emergência razoável. Mais uma mensagem precisa ser respondida imediatamente. Mais uma comparação precisa ser verificada. Mais um progresso de outra pessoa precisa ser estudado antes que você possa confiar no seu próprio ritmo. Você pode entrar no dia com uma intenção clara e perdê-la até a hora do almoço, sob as expectativas de outras pessoas. Ao anoitecer, você se sente culpado por não ter feito o que importava, embora tenha passado horas respondendo ao que gritava mais alto. A falsa urgência impede que você reconheça a importância deste sábado, porque treina você a acreditar que apenas movimento visível conta. O medo diz, se você não forçar isso agora, vai perder. A sabedoria pergunta, o que permaneceria verdadeiro se eu esperasse até poder responder sem pânico?
Essa pergunta pode criar espaço entre pressão e obediência. Você não precisa tornar-se passivo. Precisa tornar-se deliberado. A diferença importa. Uma decisão apressada pode parecer corajosa enquanto secretamente é governada pelo medo de perder a oportunidade. Uma decisão ponderada pode parecer lenta enquanto protege o futuro que você está tentando construir. Sua vitória exige não apenas coragem para mover-se, mas humildade para recusar movimento que não tem paz, clareza ou propósito fiel. Pense em José, que carregou uma promessa através de circunstâncias que pareciam contradizê-la. Sua vida não se moveu em linha reta do sonho ao cumprimento. Houve estações de traição, confinamento, responsabilidade e preparação oculta. E cada estação exigiu um tipo diferente de fidelidade. Você pode não compartilhar das circunstâncias dele, mas sabe o que é sentir-se segurando uma convicção, enquanto o ambiente ao seu redor parece argumentar contra ela. No trabalho, podem pedir que você permaneça firme quando ninguém elogia sua consistência. Em casa, pode precisar mudar um padrão sem receber cooperação imediata. Na oração privada, pode ter que admitir que o resultado desejado não é a única coisa que Deus está ensinando você a entregar. A história de José não prova que seu sábado exato produzirá o resultado que você quer. Ela mostra que uma pessoa pode permanecer útil, sábia e responsiva numa estação que ainda não se parece com a promessa. Suas escolhas comuns importam aqui. Como você lida com um e-mail difícil, um limite financeiro, uma resposta atrasada ou uma verdade desconfortável pode revelar mais sobre sua preparação do que um momento emocional jamais poderia. A estação oculta ainda é uma estação real. Ignorar o sinal normalmente não cria um desastre dramático. Mais frequentemente, cria repetição. Você continua voltando à mesma conversa, esperando que alguém se torne diferente sem ter que mudar seu limite. Continua aceitando convites que o deixam ressentido, porque dizer não parece perigoso. Continua adiando a tarefa prática que traria clareza, porque a incerteza parece mais segura que a evidência. Então seu corpo começa a carregar o custo através de ombros tensos, sono agitado e um maxilar que permanece cerrado durante momentos comuns. Isso não é um diagnóstico e não é um castigo. É a simples consequência de viver por muito tempo contra o que você já sabe. O chamado do título para tomar posse agora pode, portanto, ser entendido como um chamado para parar de entregar sua agência ao adiamento. Você pode possuir a verdade de que uma estação mudou mesmo antes de as circunstâncias alcançarem. Pode possuir a responsabilidade de tomar uma decisão honesta. Pode possuir o direito de pausar antes de responder. Pode possuir a humildade de pedir conselho. Nenhuma dessas ações garante um resultado particular, mas cada uma quebra o ciclo de reação inconsciente. A vitória começa onde sua obediência se torna mais estável que sua necessidade de confirmação imediata. Este sábado pode ficar diante de você como um marco, não um prazo mágico. Pode lembrar que reconhecimento tem um custo e que clareza pede algo da sua atenção. Quando você vê o padrão, não pode honestamente continuar chamando-o de aleatório. Quando nota que o mesmo medo continua dirigindo sua agenda, não pode continuar tratando exaustão como prova de que precisa trabalhar mais. Quando percebe que uma porta está fechada por enquanto, não precisa chamar-se de rejeitado. Pode dizer: tenho permissão de aprender o que este limite está protegendo. Se você precisa de uma confirmação simples da sua disposição de cruzar da antecipação passiva para a atenção responsável, digite as palavras 888 nos comentários. Depois volte à mensagem. Deixe que represente um limiar de clareza, não uma fórmula que controla o céu ou força um resultado. O movimento importante é interno.
Você está escolhendo ver sem exagerar, esperar sem exigir e agir sem fingir que a incerteza desapareceu. Esse tipo de posse é silencioso, mas muda a maneira como você se posiciona dentro da sua própria vida. O conflito não está apenas fora de você. Vive também no hábito de pedir certeza antes de oferecer obediência. Você pode dizer que quer direção, mas o que às vezes quer é uma garantia de que nenhum passo fiel o decepcionará. Pode orar por coragem enquanto secretamente espera que todo risco se torne seguro. Pode pedir um sinal enquanto evita a verdade simples já presente em sua conduta, seus limites e sua resistência interior repetida. Isso não o torna falso. Torna-o humano e lhe dá um lugar para começar. O padrão de raiz é a crença de que você precisa sentir-se completamente pronto antes de poder responder honestamente. Essa crença mantém você circulando a mesma decisão, coletando mais opiniões, enquanto seu próprio discernimento fica mais silencioso. O sábado que vem convida a outra postura. Você pode mover-se com informação parcial e integridade total. Pode dar um passo que é fiel sem afirmar que é final. Pode deixar espaço para correção sem transformar cada correção em fracasso. Vitória não é a ausência de incerteza, é o retorno da autoridade ao que é verdadeiro, sábio e responsável dentro de você. Há momentos em que a mente produz uma explicação, o corpo produz uma reação e o espírito reconhece uma diferença entre os dois. Sua mente pode calcular cada risco. Seu corpo pode se contrair diante da memória do que aconteceu antes. Sua consciência espiritual mais profunda pode ainda pedir que você responda com honestidade, em vez de medo. Esses sinais não devem ser confundidos ou tratados de forma descuidada. Uma emoção forte não é automaticamente um comando divino, e a calma sozinha não é prova de que uma decisão está certa. O discernimento se desenvolve quando você examina todo o padrão ao longo do tempo. Que tipo de pessoa essa escolha exige que você se torne? Ela o move em direção à verdade, à responsabilidade, à humildade e ao amor, ou em direção ao sigilo, ao pânico, ao ressentimento e à autotraição? Você pode escrever a pergunta pela manhã e revisitá-la depois que seu corpo se acalmar. Pode orar sem forçar uma resposta teatral. Pode consultar alguém maduro sem entregar a essa pessoa a autoridade para viver sua vida. Dessa forma, a promessa do título se torna fundamentada. Você não está tentando capturar um momento sobrenatural. Está aprendendo a reconhecer a diferença entre um desejo que grita e uma convicção que permanece quando o quarto fica em silêncio. O reconhecimento sozinho não o levará através da próxima decisão. Você pode identificar que uma estação está mudando e ainda responder com o mesmo reflexo antigo. Pode entender que o medo tem dirigido você e ainda buscar a fuga familiar quando a pressão aumenta. Pode reconhecer que sábado importa como um momento de reflexão e ainda acordar no domingo sem um modo prático de viver o que compreendeu. É por isso que o próximo passo fiel precisa se tornar concreto. Quando sua mente está lotada, você precisa de linguagem que o ajude a examinar o que está acontecendo, em vez de apenas sentir-se sobrecarregado. Quando suas orações se tornam repetitivas, você precisa de um modo de separar confissão, gratidão, pedido e responsabilidade. Quando o futuro parece grande demais, você precisa identificar a única ação que pertence a hoje. O calendário secreto dos escolhidos pode servir como um companheiro prático para reflexão, oração, discernimento, decisões diárias e reconhecimento do próximo passo fiel sem reagir por pânico. Pode ajudar você a transformar uma realização significativa em uma prática constante, em vez de mais um momento de intensidade emocional. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois volte sua atenção para a decisão à sua frente,
porque o entendimento se torna confiável quando muda a maneira como você caminha por uma tarde comum. A pergunta já não é apenas o que sábado pode representar. A pergunta é o que sua resposta revelará sobre o que você aprendeu. Você pode precisar separar 3 vozes que têm falado uma sobre a outra. A primeira é o raciocínio, que reúne fatos, considera consequências e admite o que ainda é desconhecido. A segunda é a reação corporal, que carrega tensão, fadiga, excitação ou cautela de experiências que podem não ter sido totalmente processadas. A terceira é o reconhecimento espiritual, que muitas vezes vem como uma clareza sóbria em vez de uma onda de intensidade. Nenhuma deve ser ignorada e nenhuma deve ser adorada. Razão sem humildade pode se tornar análise interminável. Reação corporal sem reflexão pode transformar cada sentimento difícil em uma proibição. Linguagem espiritual sem responsabilidade pode se tornar desculpa para escolhas impulsivas. Você tem permissão de mover-se lentamente o suficiente para que essas partes se tornem distinguíveis. Sente-se na beira da cama antes de pegar o telefone. Respire até que seus ombros baixem. Escreva o que você sabe, o que teme e o que está supondo. Depois, pergunte qual parte da decisão é verdadeiramente sua para carregar. Essa prática não garantirá que cada escolha saia como planejado. Tornará mais difícil para o pânico se passar por orientação e o ajudará a receber sábado como uma oportunidade de alinhamento honesto com a responsabilidade, em vez de pressão para performar certeza. O discernimento também muda a maneira como você vê relacionamentos e ambientes. Você não precisa tornar-se desconfiado de todos porque uma estação está mudando. Não precisa isolar-se para proteger uma nova convicção, mas pode precisar notar quem consistentemente o puxa em direção ao medo, ao sigilo, à comparação ou ao compromisso. Também pode precisar notar quem lhe dá espaço para falar com honestidade sem exigir acesso imediato a cada parte da sua vida. Um limite saudável não é vingança. É um modo de tornar a responsabilidade visível. Talvez você tenha respondido mensagens tarde da noite porque o silêncio o faz sentir culpado. Talvez continue aceitando conselhos de alguém que não carrega as consequências das suas decisões. Talvez precise entrar em uma sala com menos explicação e mais firmeza. A linguagem de vitória do título pode ser mal compreendida se produzir desprezo por aqueles que não entendem seu caminho. Escolhido não significa superior. Significa responsável pelo que foi confiado a você para reconhecer. Você pode afastar-se de um padrão insalubre sem declarar guerra. Pode permanecer generoso sem permanecer disponível para cada demanda. Pode honrar pessoas enquanto recusa deixar que a urgência delas se torne o calendário da sua alma. A oposição muitas vezes tem sucesso ao fazer coisas menores parecerem mais urgentes que a coisa central. Uma notificação interrompe a oração. Uma comparação interrompe a gratidão. Uma pequena crítica interrompe um dia inteiro de progresso. A fadiga faz um problema temporário parecer permanente. O adiamento faz você questionar o valor da preparação. Então, você começa a espalhar sua atenção por cada preocupação, e a decisão que mais importa permanece intocada. A estratégia nem sempre é dramática. Muitas vezes é simplesmente ruído repetido, até que você esqueça o que estava escutando. Você pode desafiar esse padrão criando uma curta janela de silêncio antes que o dia se encha. Pode deixar o telefone em outro cômodo enquanto escreve uma frase honesta. Pode adiar uma resposta quando suas palavras estão sendo moldadas pela raiva. Pode recusar-se a tomar uma decisão importante exatamente no momento em que está mais desesperado por alívio. São pequenos atos,
mas restauram a ordem. Lembram que nem toda demanda tem o mesmo peso. Este sábado pode tornar-se um ponto de verificação onde você pergunta o que merece sua primeira atenção, não meramente o que está pedindo por ela mais alto. Sua vitória pode exigir menos força do que você pensa e mais proteção da sua atenção do que você tem praticado. Em algum ponto, você para de negociar com a verdade que já reconheceu. Para de perguntar se tem permissão para liberar o que repetidamente diminui sua paz. Para de fingir que um padrão familiar é seguro simplesmente porque é familiar. Para de esperar que outra pessoa aprove o limite que sua consciência tem pedido que você estabeleça. Isso não é uma performance dramática. Pode parecer como fechar um laptop, excluir um rascunho, agendar a consulta, dizer a verdade ou sair da sala antes que a conversa se torne cruel. O comando do título para tomar posse agora se torna pessoal neste ponto de virada. Você toma posse da sua resposta, toma posse da lição, toma posse da próxima ação honesta. Você não afirma que cada obstáculo desapareceu e não anuncia uma vitória garantida sobre circunstâncias que não pode controlar. Simplesmente recusa permanecer dividido contra si mesmo. O sábado à frente pode conter um tipo sóbrio de coragem, o tipo que não precisa gritar porque finalmente parou de pedir permissão ao medo. Quando seu coração não precisa mais defender o que sabe, suas mãos ficam disponíveis para o que vem a seguir. Imagine uma semente repousando sob o solo por uma longa estação. Ela não é visível, mas não está inativa. Seu trabalho oculto não é medido por quão impressionante a superfície parece numa manhã específica. A escuridão externa mantém pressão, umidade e tempo, enquanto a forma da semente muda de maneiras que nenhum transeunte pode observar. Esta é a única imagem que pode ajudá-lo a entender o título sem transformá-lo em uma garantia. Sua espera pode conter formação que ainda não pode ser exibida. Seu silêncio pode estar lhe dando espaço para desenvolver raízes de julgamento, paciência e coragem. Seu sábado pode tornar-se um marco onde você reconhece que vitória nem sempre é a primeira aparência de um resultado acabado. Às vezes, é o momento em que você para de desprezar o trabalho oculto. A semente não precisa imitar uma árvore para ser fiel ao seu estágio. Da mesma forma, você não precisa imitar o tempo de outra pessoa para honrar sua própria responsabilidade. O que está se formando dentro de você pode ainda precisar de proteção contra exposição prematura. O que parece enterrado pode não estar perdido. No entanto, você deve segurar isso com cuidado. Uma metáfora é uma ferramenta para reflexão, não prova de que um resultado específico foi agendado. Sob o solo, a semente é protegida dos olhos que a julgariam cedo demais. Ninguém aplaude a primeira mudança invisível. Ninguém mede sua coragem pelo número de pessoas que sabem que ela está crescendo. Há apenas um processo oculto, e o processo requer condições que não podem ser apressadas. Você pode ter ressentido a estação porque queria evidência visível antes de sentir-se digno de esperança. Pode ter comparado sua preparação oculta com a chegada pública de outra pessoa. Mas a comparação faz a pergunta errada. Pergunta por que você já não está onde alguém else está. A administração responsável pergunta o que suas condições presentes estão ensinando você a receber, recusar e cultivar. Talvez a estação oculta esteja ensinando você a gerenciar uma responsabilidade pela qual uma vez orou. Talvez esteja ensinando você a suportar o silêncio sem preenchê-lo com escolhas destrutivas. Talvez esteja revelando que o desejo que você chamou de promessa precisa ser purificado antes de se tornar uma busca sábia. A promessa de confirmação do título pode, portanto, tornar-se uma confirmação interior de crescimento. Você pode não ver um resultado acabado neste sábado,
mas pode ver se suas raízes estão se tornando mais honestas, mais pacientes e mais capazes de segurar responsabilidade sem transformá-la em orgulho. A semente não permanece intocada simplesmente porque está oculta. Pressão a rodeia. O solo é denso. Camadas antigas resistem ao movimento que a levaria em direção à luz. Em sua vida, a oposição pode aparecer através de fadiga, desânimo, tentação familiar ou da voz que diz que nada está mudando porque ninguém pode ver. Você pode ouvir: você está desperdiçando tempo, especialmente quando a preparação parece repetição. Pode sentir-se envergonhado de que seu progresso ainda não possa ser explicado em uma frase. Pode querer expor o trabalho inacabado apenas para provar que ele existe. Mas a exposição prematura pode torná-lo vulnerável a opiniões que nunca foram destinadas a guiar o processo. Nem toda pessoa merece acesso ao que ainda está se tornando. Nem toda pergunta requer uma resposta hoje. Nem todo silêncio precisa ser preenchido com evidência. Isso não significa esconder-se da responsabilidade. Significa escolher condições sábias para crescimento. Deixe que conselho confiável o desafie. Deixe que oração honesta o corrija. Deixe que fatos práticos o informem. Mas não deixe que a impaciência dos observadores determine o ritmo da sua formação. O solo não é um tribunal. É uma estação onde o trabalho oculto pode se tornar forte o suficiente para encontrar a luz sem desabar sob ela. Depois há movimento. A semente começa a pressionar, não porque recebeu uma garantia sobre cada condição futura, mas porque a vida dentro dela alcançou um ponto onde permanecer inalterada já não é possível. Em você, o movimento pode começar como uma frase que você finalmente fala, um hábito que você finalmente interrompe, ou uma responsabilidade que você finalmente aceita. Pode ser pequeno o suficiente para que ninguém mais note. Você pode lavar a xícara depois da conversa difícil, devolver a ligação sem ensaiar uma defesa ou abrir o documento que continuou evitando. Essas ações não parecem vitória pública, mas revelam que algo mudou no seu relacionamento com o medo. O trabalho oculto está se tornando visível através da sua conduta. É por isso que o sábado que vem pode importar sem ser tratado como um prazo sobrenatural garantido. Ele pode ajudá-lo a notar o movimento já disponível para você. Você pode perguntar se está pronto para subir a uma responsabilidade maior ou se precisa permanecer em